Quero primeiramente agradecer a presença de todos. Eu me chamo Olga, sou enfermeira, trabalho atualmente na divisão de planejamento da Secretaria de Saúde. Vamos iniciar a apresentação da audiência referente ao segundo quadrimestre de 2021. Nós temos 8 unidades básicas de saúde no modelo tradicional, 10 unidades básicas de saúde com 21 equipes de estratégia saúde da família, o CEMEM, CEPCAR, que agora se tornou CIR, Centro de Odontologia, Unidade de Pronto Atendimento Pronto Socorro, a UPA, o PA da Vila Angélica, do Santa Rita, Casa do Adolescente, CAPES, Serviço de Atendimento Domiciliar, Infectologia, Curativo, Fisioterapia, Secretaria da Saúde, Residências Terapêuticas e SAMU 92. Os serviços contratados: análises clínicas, tomografia, angiotomografia, enterotomografia, ressonância magnética, manometria esofágica e anorretal, esôfago gastroduodenoscopia, pH-metria, exames radiológicos, ultrassonografias, eletroencefalograma, litotripsia, anatomopatologia e citologia, eletroneuromiografia, prótese dentária, raio-x periapical, raio-x panorâmico, manutenção de equipamentos odontológicos, clínicas especializadas em tratamento psiquiátrico, clínica de especialidades em tratamento de dependência química, suporte técnico para informação em saúde, seguro de veículos, locação de imóveis, captura de animais, locação de equipamentos, clínica multidisciplinar de reabilitação do menor infante, mamografia, mapa, teste de esforço e Holter, densitometria, endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, locação de veículos, oxigênio medicinal, remoção de abelhas, refeições diárias e locação de 21 veículos para a frota da saúde. Receitas e despesas do segundo quadrimestre. Recursos próprios: R$ 64.455.550,54. Transferências da União: R$ 39.961.102,27. Transferência do Estado: R$ 78.590.306,21. O total das receitas: R$ 183.046.959,02. Receitas vinculadas: as federais, R$ 31.110.073,31. E as estaduais, R$ 944.266,75. Despesas empenhadas: Gabinete da Secretária, R$ 3.170.066,38. Vigilância em Saúde, R$ 1.224.276,18. Atenção Básica, R$ 9.600.608,38. Média e alta complexidade, R$ 30.306.235,18. Assistência farmacêutica, R$ 1.324.673,20. Bloco de investimento, R$ 9.713,49. Despesas pagas,
Gabinete da secretária, R$ 3.195.268,83. Vigilância em saúde, R$ 1.207.867,78. Atenção básica, R$ 9.135.872,67. Média e alta complexidade, R$ 34.025.503,76. Assistência farmacêutica, R$ 1.225.857,33. E bloco de investimento, R$ 17.847,99. Aplicação dos recursos próprios em saúde. Dotação atualizada, R$ 92.419.479,08. Despesa empenhada, R$ 78.331.371,65. Despesa liquidada, R$ 76.817.938,46. Despesa paga, R$ 70.920.582,98. A porcentagem equivalente aos números. Dotação atualizada, 39,21%. Despesa empenhada, 42,79%. Despesa liquidada, 41,97%. E despesa paga, 39,74%. Recursos humanos. Servidores federais, 2. Estaduais municipalizados, 47. Servidores municipais, 942. Total de 991. Central de regulação. Agendados, 15.000. Exames realizados em Tatuí, 15.626 exames. Os realizados foram 13.629 exames. E faltosos, 1.997. Exames realizados fora de Tatuí. Agendados, 1.128 pacientes. Realizados foram 964 e faltosos 164. Vigilância epidemiológica. Doenças notificadas foram 29.754 e confirmados 7.374. Imunizações. O total foi de 105.564. Agravos. Notificados, 4.748 e confirmados, 2.032. Ambulatórios de infectologia, foram 795 atendimentos. Dengue. Levantamento rápido, foram 18.037. Bloqueio de criadouros, espera aí. Levantamento rápido. Gente, não estou enxergando, desculpa. Acho que faltou aqui. Então, bloqueio de criadouros, 18.037. Visitas de casa em casa, 26.508. Palestras de orientação e prevenção, 90.545. E reclamações e denúncias recebidas e solucionadas são 15. Vigilância sanitária, foi um total de 1.144 atendimentos. Zoonoses, 2.067 atendimentos. Atenção básica, 113.918 atendimentos. CEPCAR, 3.620 atendimentos.
Departamento da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, 809 atendimentos. SEMEN, agendados foram 17.306, faltosos 3.050 e atendidos um total de 14.554. CAPES, 8.006 atendimentos. Saúde mental, agendados foram para psicóloga, foram 1.828, faltosos 496, atendidos 1.181. Psiquiatra, agendados foram 3.732, faltosos 967 e atendidos 5.489. UPA, 32.799 atendimentos. Pronto-socorro, 18.304 atendimentos. SAMU, unidade avançada, foram 333 atendimentos. A unidade de suporte básico, 2.035 atendimentos. Transporte interhospitalar, 120 atendimentos. Casa do adolescente, 2.391 atendimentos. Fisioterapia, 4.106 atendimentos. Centro de odontologia, unidades básicas e odontomóvel, 5.035 atendimentos. No CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, 836 atendimentos. Serviço de atendimento domiciliar, total de 5.116 atendimentos. Assistência farmacêutica, 95.810 atendimentos. Frota da saúde, um total de 14.535 atendidos. Bom, é isso, pessoal. Todo o atendimento da saúde. E abrimos para as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, por favor. Tem sim. Boa noite a todos e a todas. A gente começou tão rápido, né? Não deu tempo de cumprimentar todo mundo ainda. Tudo bem? Tudo bem, senhora secretária Tirza? Um trabalho excelente, números que cansa só de ver, muita gente, mas é preciso, né? É porque a população está precisando da saúde. Tirza, eu gostaria que voltasse o quadro. A questão, onde fica ali, é que vai lendo e às vezes a gente não consegue captar, assim, né? Qual o valor dos contratados? Pelo que eu vi, ultrassom, raio-x, dependência química, exames radiológicos, são contratados, certo? Sim, a gente tem contrato. Os exames eles são divididos conforme a complexidade. Então, ali a gente vê que a gente tem, depois da explicação, atenção básica, a gente tem média complexidade, que é o MAC. Então, dependendo da complexidade do exame, ele entra na complexidade específica. Então, depois, quando mostra as despesas, então a gente consegue ver ali. Então, por exemplo, isso é no MAC. Então, a maioria dos exames entram no MAC. Alguns, dependendo da complexidade, pode entrar na atenção básica. É uma atenção mais primária. Então depende do tipo de exame, a gente aplica conforme a complexidade. Principalmente tomografia, quase todos eles estão no MAC, a maioria deles.
Então, a gente vê que a gente tem um valor no MAC ali. Então, pronto-socorro, né? UPA, exames mais complexos, Santa Casa, a maioria entra ali no complexo de média e alta complexidade. Que é o roxinho ali, né? Sim. E está em 30 milhões no segundo quadrimestre. Ok. Eu acho que já é meio na sequência. A hora que ela leu sobre o RH dos funcionários, tem um quadro dos funcionários. Despesas com funcionários. É bem no começo. Isso. Servidores estaduais, 47 pessoas. Isso? Servidores municipais. Tirza, então, esses daí são separados daqueles que são pagos pela prefeitura? São funcionários que eles foram municipalizados, mas eles são pagos, eles foram como se fosse um empréstimo, cedidos para nós. Para a saúde. Então, a saúde acaba tendo o seu RH. Então, em tempos, faz bastante tempo que a gente recebeu esses funcionários. Recentemente, a gente não tem recebido novos funcionários federais, municipais, são bem poucos. Tá. Né? A maioria são municipais mesmo. E vocês não têm tabela de valores? Gasto. Em valores, não tem nenhuma tabela. Eu acho que não tem valores aqui. Esses valores não entram aqui, porque nós não pagamos esses funcionários na nossa folha. Na folha da prefeitura, especificamente, porque eles são pagos pelo ente federal ou estadual. Certo. São cedidos para nós. Certo. Tem o segundo quadrimestre, 92 milhões. Pode seguir, meu anjo. Pode seguir. Pode seguindo. Eu não consegui anotar. Pode seguir. Volta. Isso. 92 milhões. Isso, essa mesmo. A diferença ali, Tirza, primeiro quadrimestre de 2021, 79 milhões. Nós estávamos ali no auge da pandemia, tá? O segundo quadrimestre, você acha que ainda é um reflexo da pandemia? Sim. Compra agora e gasta e paga depois? A gente tem ali uma dotação geral, né? Então, ali é janeiro, fevereiro, março e abril. O auge da pandemia. Então, a gente tem ali uma dotação geral de 92 milhões, uma dotação geral, tá? Isso. Depois a gente vê o que a gente empenhou. O que seria isso? Que eu deixei destinado, qual ficha que eu vou utilizar, qual é a complexidade, onde que entra na minha dotação orçamentária. Depois eu tenho o liquidado, que é o serviço que foi executado ou que eu recebi. É um equipamento permanente, o que eu realmente recebi. E ali o que foi pago. Tá? Certo. É que daí a diferença, né, do primeiro quadrimestre, 79 milhões, e o segundo quadrimestre, 92 milhões, né? É lógico que tem todas essas explicações suas aí de empenhada e liquidada. Deu para entender, sim. Eu percebi, sobre os exames faltosos, eu percebi, Tirza, que houve uma diminuição, 164 pessoas faltosas. A gente tem Isso. Central, Semem, qual? Deixa eu ver. Ela já está craque. Isso. A gente percebeu aí uma diminuição dos faltosos, né? Mas eu quero fechar nisso. Tirza, a secretaria tem alguma ideia, tem alguma ação futura para fazer uma conscientização para não ter os faltosos, para as pessoas não faltarem a esses exames, a essas consultas, para não tirar a vaga de outros? E eu tenho mais uma pergunta, não sei se você até pode me responder. A secretaria tem alguma ideia de, no futuro, isso eu já questionei o senhor prefeito também, mas eu não sei se tem alguma coisa em andamento com a secretaria de vocês,
para fazer um mutirão para que a gente diminua essa lista de espera de raio-x, de ultrassom, de cardiologista, infectologista, porque tem uns médicos, umas especialidades que são mais gritantes, né? Que até me informaram que cardiologista tem uma lista de 700. Mas a gente nem sabe se esses 700 ainda estão vivos, se tem prioridade. Então, são duas coisas. Se a secretaria ela tem alguma ação para diminuir, tem algum planejamento futuro, alguma coisa que vocês estão pensando para que diminua a falta dessas pessoas nesses exames e nessas consultas de especialidade, e se a secretaria tem alguma ação, alguma proposta de fazer um mutirão, de dar uma diminuída nessa lista para começar uma vida nova daqui para frente. A gente tem, é importante, a Gisele que está aqui, que trabalha no CEMEN, a Lília que está muito também com a gente na parte da central de vagas, regulação de vagas. O CEMEN, importante a gente saber como funciona. A gente tem uma equipe no CEMEN que liga para todas as pessoas. Então, além da gente agendar, a gente lembra as pessoas o dia da consulta. Então, para que elas não esqueçam, a gente faz esse trabalho de lembrar. Então, e é um trabalho bem grande de avisar as pessoas. E se na hora que a gente ligar a pessoa disser, eu não vou à consulta, né, eu não, então a gente consegue já encaixar uma outra pessoa. Sim, eu consigo fazer isso no momento que a gente está ligando e ela desiste. Se ela falta no dia, aí é difícil a pessoa chamar uma outra pessoa do cardio, não dá tempo. Então, por isso que às vezes a gente tem, mas a gente faz esse trabalho com 100% das especialidades. Além disso, a gente está com uma ferramenta praticamente pronta dentro do sistema da TARF, que é o que a gente utiliza, que é eles receberem uma mensagem no celular. Seria como se fosse um SMS. Então, ele baixaria um aplicativo, conforme a linguagem, né, operacional ali do celular que a pessoa tem. Então, isso está em formação, praticamente está pronto. A gente quer inaugurar isso no CEMEN, quer falar, Gi? Pode vir aqui, Gi. Então, já está, assim, quase pronto para a gente conseguir encaminhar a mensagem. E relembrar mais ainda, para que a pessoa não esqueça, né? Esses são. No estado já tem. Sim, eu entendo todo esse esforço de vocês. É muito, muito bom. Mas, assim, eu entendo também que as pessoas faltam, às vezes por um problema até justificável, né? Mas, só que daí tira a vaga dos outros. E mais do que nunca, nós vereadores, nós estamos aqui bem próximo da população, como vocês estão também. E nós somos cobrados, né? Somos cobrados. Então, eu falei, então é muito importante a gente entender como funciona isso.
É mais ou menos isso que a Kátia falou, que eu ia citar uma das partes. Só para você ter uma ideia, a população, eu acho ela muito bem atendida na saúde como um todo. O CEMEI não é porque eu estou lá, mas eu acho que eles têm muitas opções. Do cardio em si, eu acho que a gente vem segurando há bastante tempo essa dificuldade nossa de oferta. Mas vou contar uma experiência de hoje para você. Fora a nossa listagem normal, a gente tem uma fila de espera e a gente tem uma fila de prioridades, ou prioridades, não urgência, porque lá não é lugar de urgência. Mas nós temos prioridades. Eu peguei dessas prioridades, eu selecionei 12 fichas. Nós não conseguimos falar com 10 dessas fichas, dessas guias. Ninguém nos atendeu. Ninguém das prioridades. Então, a população ela tem uma facilidade. Nós ligamos com antecedência. A gente liga 3 vezes, pelo menos, até em horários diferentes, para a gente poder dar essa vaga para uma outra pessoa. Essa pessoa ela chega, não tem uma data, nós criamos uma forma que eu chamo de aguardar desistência. Qualquer um que chegue lá e eu não tenho a data próxima, vou fazer um protocolo e vou falar assim, na primeira desistência que eu tiver, eu vou te oferecer essa vaga. Não precisa você ficar nervosa. Eu vou te oferecer essa vaga. Então, eu tenho ferramentas para oferecer para a população. Contanto que não estou vendendo a minha ferramenta, mas é difícil eles ficarem nervosos com a... Então, é isso que eu queria falar. Fora o normal, é que a gente não tem conseguido fazer a ferro e fogo, como a Kátia falou. Se a gente for fazer a ferro e fogo, como a gente falou, eles correm para os vereadores, ou correm brigar com a gente. Não é mentira. Mas antes que isso aconteça, esse sabor aconteça, a gente tenta dar todas as ferramentas que a gente tem, tenta entender aquela população e oferece todas as ferramentas, contanto que não temos tantas filas hoje. Mas algumas, por alguns motivos, ainda existem, mas temos bastante ferramentas. Nós temos... Pode continuar aqui, Gi. Pode continuar ainda. Gi, nós temos 22 especialidades, 24 especialidades médicas, e praticamente... nós temos filas, eu acho que a gente estava com 3 especialidades com fila. O restante não tem fila. Não tem fila, não tem pessoas aguardando, está em dia. Então, qual especialidade que a gente tem dificuldade? Né? Cardio, que a gente estava com dificuldade, por incrível que pareça. São retornos, mas eles não estão... Isso eu acompanho com a Gisele, a gente acompanha quais especialidades que tem fila, está em atraso, né? O que a gente pode... precisa de mais profissionais? Vamos fazer, que a gente estava fazendo processo seletivo, né? Nós tentamos o processo seletivo para o cardio, 2 pessoas foram aprovadas, porém na hora de assumir elas não quiseram assumir. E aí nós fomos conversando, cardiologista por cardiologista, um por um. Gisele está aqui junto comigo, que é prova, que participou junto comigo, perguntando, o senhor consegue atender mais, né? Porque eles têm um vínculo ali deles, então tem a agenda. Ver quanto que a gente consegue. Infelizmente, os que nós tínhamos na rede, a maioria deles não conseguiam mais, assim, agregar mais pacientes. Nós tínhamos cardiologistas que estavam na UTI Covid nos ajudando, e que era extremamente necessário e indispensável para o momento que a gente estava vivendo, e que agora está retornando também para a rede. Então, a gente conversou com 2 médicos que são especialistas, que vão estar nos atendendo, e a gente vai conseguir praticamente zerar essa fila que está atrasada. Então, graças a Deus, a gente vai conseguir resolver essa dificuldade da cardiologia. Os exames, Tirza, de raio-x, está muito a fila ainda, é complicado? Não, raio-x não, é tomografia, ultrassom de imagem, exames de imagem. Nós temos filas
exames de imagem, tá? Alguns tipos de exames a gente tem uma maior fila, outros bem menores. Mas como funciona na central de vagas? A gente tem um médico auditor na central de vagas. E a gente tem enfermeiros também que trabalham lá. Então, os casos, eles são vistos por ordem de chegada também, mas por ordem de urgência ali. A gente vê que são casos mais graves, né? Então, eles são avaliados, tá? Um a um. É importante saber disso. Que todos os casos são estudados, e casos mais graves, que vêm com a ficha de encaminhamento do médico, ou do CEMEN, ou da unidade básica, que mostram urgência maior, então ali são avaliados um a um, tá? Para que eles sejam atendidos conforme a prioridade de urgência e não deixem de ser atendidos. Certo. Eu agradeço a vocês e é bom a gente ter esse momento para a gente, né, conhecer melhor, esclarecer e falar para vocês que estão aí na frente. Eu já levei esse pedido para o prefeito, que olhe com carinho essa questão da gente fazer um mutirão e dar uma zerada. Porque daí é fácil jogar nas costas, né? O prefeito está chegando agora, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, eu falei para ele, não é culpa dele. Porque nós acabamos de sair de uma pandemia, não tinha médico para atender, né? E as pessoas ficam doentes naturalmente. E agora também a questão da pós-pandemia, né? Pós-Covid, que tem as sequelas também, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, a maioria desses exames, que são exames de média e alta complexidade, a maioria deles a gente não recebe uma verba específica, assim, do Ministério da Saúde para custeio. Por quê? Porque a gente tem vagas que são referências, nós temos referências. Se nós contássemos só com essas referências, por exemplo, vou dar um exemplo, cardiologia. A gente recebe 5 vagas. A nossa referência nos oferta 5 vagas. Então, é totalmente insuficiente para o que a gente precisa. Então, hoje nós temos um CEMEN com 56 médicos, 24 especialidades, e praticamente nós custeamos tudo isso. Por quê? Porque a referência que é pactuada, que é a nossa PPI, né? A pactuação programada integrada, então a gente tem muito pouco que é oferecido. Então, o município ele acaba agregando tudo isso para que a gente consiga atender. As cidades vizinhas que nós temos aqui na nossa região não têm um CEMEN como a gente tem. Os exames que eles ofertam... E eles vêm para cá? Não. Tá. Entendi. Então, não tem, deixam de ter. Então, nós contratamos, né? Nós temos o nosso CEMEN, nós temos os nossos contratos para que a gente possa atender. A gente faz um esforço muito grande para a gente tentar atender as pessoas aqui do nosso município. E a gente percebe em reuniões reunião de CIR, da Comissão de Intergestores Regionais, que as outras cidades não ofertam. Eu sempre falo que a gente tem que sempre procurar fazer mais e melhor, né? Tudo que a gente tem feito, aqui a gente tem uma equipe bem grande de coordenadores e diretores, extremamente dedicados. A gente sempre está olhando o que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito de bom, o que a gente pode fazer de melhor e o que a gente pode fazer mais. Então, para que a gente possa atender a nossa população sempre. Sim, perfeito. Dá para ver pela quantidade de números, né, de atendimentos, é aquela coisa, parece que nunca basta, né? Mas é que nós estamos vindo aí de uma pós-pandemia, uma dificuldade a mais, né, para o setor da saúde. Eu agradeço, eu finalizo aqui minha fala. Eu queria perguntar da dengue, mas eu estou com vergonha já, né, Marquinhos? Deixar para você, Marquinhos. Só queria depois, Tirza, se você pudesse falar um pouquinho da dengue, se tem, já estão trabalhando na prevenção, onde que pode ser mostrado ali. Agradeço vocês aí que estão aí trabalhando,
se esforçando bastante. É um trabalho magnífico, porque são muitos números, né? A gente sabe disso, mas é trabalhoso, é cansativo. Estamos vindo de uma pandemia, já está todo mundo cansado, estressado. Sim, eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida de vocês aí que estão na frente e estão trabalhando. O que precisarem de mim, eu fico à disposição também. Obrigada. Muito obrigada, nobre vereadora. Vamos passar a palavra agora para a Juliana, que é a nossa coordenadora do combate à dengue, para ela falar sobre as ações da dengue. Boa noite a todos. As ações do combate à dengue, elas permanecem, mesmo agora após surto, né? Nós estamos trabalhando aí de segunda a sábado, de segunda a sexta, com toda a equipe na rua, controle de criadouros, visita a imóveis. Quando confirmados casos de dengue que retornaram aí entre 1 a 2 casos na semana, não sendo considerado novo surto, os agentes vão até a região, faz o bloqueio de criadouros, que é a busca de possíveis criadouros naquela região. E aí, se encontra, elimina-se. E se não encontra, é uma certeza de que aquele trabalho está sendo completamente realizado naquele local. Então, a gente tem a certeza de que naquele local, se existiu um criadouro, ele foi eliminado, né? E, em último caso, a gente está usando aí o recurso da SUSEM, que é a Superintendência do Estado, para a aplicação da nebulização costal, que é a aplicação do inseticida dentro de cada imóvel. Importante lembrar que os munícipes, eles não permitem a entrada desse veneno dentro da sua residência. Eles acreditam na eficácia do fumacê, que é a nebulização pesada. E o fumacê é a última opção, quando se perdeu o controle de toda a situação de contaminação, aí sim é usada a nebulização pesada. A máquina na costa, isso. Hoje é feita pela SUSEM para auxílio, para que a gente consiga, com os agentes, percorrer o máximo de número de imóveis possíveis, eliminando criadouros, e a SUSEM nos auxiliando com a aplicação desse veneno. Então, a gente consegue, a demanda é maior de todo esse trabalho realizado. E aos sábados a gente tem feito a panfletagem no centro, na região central da cidade, e nesse último sábado aconteceu a carreata, que percorreu a maior parte dos bairros do município, alguns mais intensamente, outros menos. A gente precarizou bairros com maior número de casos que houve no surto, para trabalhar mais na divulgação ali sobre a prevenção, para que não ocorra um novo surto. E em parceria aí com a educação, com a Secretaria de Educação, estamos implantando também um novo projeto dentro das escolas. Vai retornar ao teatro, com fantoches, né? E o carro de som já está nas ruas, desde há 2 semanas, já diariamente, vários bairros da cidade, praticamente todos. Isso, a panfletagem que a gente está fazendo aos sábados, né? E no Catatreco também a gente participa com a panfletagem, casa a casa, todos os imóveis percorridos em toda essa região do Catatreco. A gente fez reunião com a equipe da educação, explicando, né, o momento que a gente vive, falando sobre a prevenção, escutando. Eles se colocaram assim com muitas ideias, e se colocaram como protagonistas, mesmo como multiplicadores, para nos ajudar. Fizemos reuniões também com representantes da sociedade. A gente fez reunião com alguns representantes de escolas particulares também, escolas estaduais, líderes religiosos, representantes de bairros, líderes do comércio. Então, a gente tem também tentado agregar toda a sociedade como multiplicadores e nos ajudando nesse processo. Há outros tipos de mosquito. O que acontece? Pessoal, os bairros aí, localizado no Ribeirão do Manduca, está tendo uma reclamação enorme, mas em relação não ao mosquito da dengue, em relação a outros tipos de mosquito, né? Úlicos e etc. Vamos supor, 6 horas da tarde, se for andar no Ribeirão do Manduca, tem nuvens e nuvens de pernilongo.
o que está sendo feito, o que pode ser feito para eliminar isso aí, visto que os bairros vizinhos ali, a reclamação é enorme. Você pega vários bairros vizinhos, não vou citar bairro aqui. Então, a complicação está em relação a isso. E a cobrança, a gente que mora principalmente naqueles lugares ali, a cobrança é enorme. Então, eu não sei qual ação que vocês poderão fazer para eliminar esse tipo de mosquito. A gente tem trabalhado junto com a Secretaria do Meio Ambiente também para nos ajudar. Também a gente vai ter um serviço de fumacê também, tá? Aí, nos próximos dias também, para ajudar nesse processo, tá? O pernilongo, mas já vamos ter ação também. Sim. Será feito. Isso, que não é dengue. A gente vai ter essa ação também. Boa noite a todos. Bom, eu sei que é repetitivo da minha parte, mas eu queria parabenizar a todos, toda a equipe, Tirza. Muito bem escolhida por você. Queria dizer do fundo do meu coração o quanto eu sou grato ao trabalho de vocês, incluindo, né, prioritariamente a pandemia, não só por mim, pela minha família, mas por todos no nosso município. Então, por mais que seja repetitivo, queria deixar registrado aqui também a minha gratidão. Parabéns também a você aí, Josimar. Estou vendo você no canto aí. Trabalho muito relevante no nosso município e pouco comentado. Então, deixo aqui meus parabéns a todos vocês. Estava comentando ainda ontem com algumas pessoas o quanto a saúde não dorme, né? Vamos dizer assim. É uma pasta que são 365 dias de luta, 365 dias de decisões e 365 dias que ocorre em algum lugar do nosso município, alguma questão urgente, emergencial e até mesmo desespero. E nessas questões, alguém aqui que está nesse plenário hoje tem a missão de resolver. Então, parabéns e Deus abençoe muito todos vocês. Na questão, os assuntos levantados aí, Tirza, essa questão que envolve os custos farmacêuticos está envolvido 100%, até mesmo nas ações de medicar os pacientes, quanto naquilo que é cedido nas farmácias? Sim. Ali a gente tem a dispensação, né, que é feita para todas ali as unidades, e também que a unidade ali, ele também são dados os medicamentos ali para os pacientes. Então, a gente tem assistência farmacêutica, né, que dispensa para todas as unidades de maneira organizada. Tem os atendimentos judiciais também que nós fazemos. E ali, alto custo também, mais de 4.000 pacientes. E aí a gente tem também esse medicamento que é ofertado diretamente para o paciente, nos demais locais, unidades básicas. Certo. Eu também tive algumas experiências aí no meio da pandemia. E eu pude perceber algumas questões. Eu queria saber se acarretou também esse inchaço na fila da questão cardiológica, da questão do oftalmo. Eu posso estar enganado, salvo engano, nós tivemos alguns médicos que se afastaram por questão da idade. Isso também... Sim. Eu me lembro que em algum momento... se eu não me engano, de 3 cardiologistas ou 4, diminuíram para 2.
A gente teve momentos... E se isso se o quadro Sim. já se restabeleceu? A pergunta, na verdade, é essa. A gente vem restabelecendo o quadro. Mas a gente teve momentos que a gente teve médicos afastados, muitos médicos. Então, em alguns momentos, estava tão grave a situação, tantos médicos que adoeceram também da equipe, que muitos médicos do CEMEN foram ajudar nas unidades básicas, para atendimento básico ali, dia a dia, para encaixes, para atendimento de tantos médicos que adoeceram. Então, a gente teve esse momento. Os cardiologistas, como a gente precisava muito na nossa UTI, estava muitos pacientes ali. A parte clínica, não só nos leitos de UTI, mas na parte clínica, também foram para a Santa Casa e ajudaram também. Então, a gente teve que focar em alguns pontos na parte de urgência mesmo, para que a gente pudesse salvar as pessoas, atender as pessoas. E hoje a gente fala de uma retomada, é o que a gente tem vivido. Então, ali na unidade básica, retomando os grupos, né? Grupo de gestante, grupos de... retomando a atenção básica. Então, tem que ter toda essa... e na especialidade também. Agora, graças a Deus, a maioria estão bem, né? E a gente consegue atender melhor. E a cardiologia é um exemplo disso. Sim. E o pós-Covid trouxe também... Exatamente o que eu ia falar. Alguns pacientes que necessitam de maior atendimento por causa da Covid. Uhum. Então, aumentou essa procura. Sim. Então, a gente teve uma diminuição do profissional em algum momento e o aumento da procura, né? Mas a gente tentou, assim, contratar também. É importante deixar isso bem claro. Só que a especialidade de cardiologia não é tão simples. A gente não tem tantos cardiologistas na nossa região. Mas a gente conseguiu agora ter 2 cardiologistas que vão nos ajudar. E a gente eu acredito que a gente vai zerar essa fila. A fila. Falando ainda da fila, esses pacientes que faltam aos exames, às consultas, eles continuam sendo um número dentro dessa fila? Sim, eles continuam. Continuam também. Sim, então continua dando volume na fila. Dentro desse número tem os faltosos, uhum, que tiveram a oportunidade de passar e que passaram também. Certo. Dentro de tudo que foi exposto aí, eu não sei se mencionou no momento que eu não estava aqui, qual foi o investimento do município em questão percentual na pasta? Nós estamos com 41%, tá? Que a gente considera a parte liquidada. O serviço foi entregue e executado, né? Então, nós estamos com 41%. O mínimo de aplicação, 15%. Então, geralmente, a gente está numa média, em quadrimestres anteriores, em anos anteriores, 30%, 32%, a gente ficava nessa porcentagem. Com a pandemia, com o investimento que a gente teve, no componente que a gente vê, principalmente hospitalar, que é de alta complexidade, nós ficamos com 40%. Muito obrigado. Parabéns a todos. Mais alguma dúvida? Eu tenho aqui um questionamento. O vereador Paulinho Motos, ele manda uma mensagem, pede para mim que pergunte a vocês, ele não conseguiu chegar a tempo, sobre as internação de dependentes químicos. Eu não sei se apareceu ali. Às vezes foi muito rápido, não consigo dizer se apareceu ou não. Ele fala assim, sobre internação de dependente químico, no valor de R$ 8.000. No momento tem 10, já teve 20. Sempre na mesma clínica. Internação que o juiz determina.
se eles têm um plano para tentar reduzir esses valores com outras clínicas e ajudar mais pessoas. Deu para entender? Eu vou falar um pouco. Eu nem sei se é esse valor mesmo, ele que está colocando aqui. Nós temos no município, a Cíntia pode complementar, que é a diretora da pasta. Nós temos a rede de atenção psicossocial, que como que funciona o atendimento. Então, o paciente que precisa, a gente tem o CAPS de atendimento álcool e droga, a gente separou agora, eram juntos, e a gente tem o CAPS para as doenças de saúde mental, sociais no geral. Então, a gente tem esses dois serviços. E muito no passado nós não tínhamos esse serviço especificamente separados. E agora a gente tem a rede de psiquiatras do município que ajudam ali no CAPS, que são integradas ao CAPS. A gente tem psicólogos, toda uma equipe também multiprofissional que atua ali. O primeiro ponto, ele vai ser encaminhado, se ele for na atenção básica, se ele for na UPA, ele vai ser encaminhado para o CAPS. O CAPS vai fazer um plano terapêutico singular, que vai identificar ali o que ele precisa de terapia, quais profissionais ele precisa passar, quantas vezes ele vai passar no médico. Então, é feito um plano de terapia ocupacional, terapia com psicólogo, de acordo com o que ele precisa. Se for necessário, se ele entrar num surto e for necessário uma intervenção por internação, a nossa primeira opção vai ser a nossa Santa Casa. Nós temos 8 leitos ali. Durante a pandemia, como a gente utilizou praticamente 100% da capacidade hospitalar que nós tínhamos com todas as especialidades anteriores e com muitos casos de Covid, então eles ficaram temporariamente desativados. E a gente estava encaminhando para as referências pactuadas. Mas nós já retomamos já. Então, a gente conseguiu retomar as especialidades da Santa Casa. Então, ele vai ficar ali, se for necessário, por indicação médica, ser internado, ele vai ficar ali nos leitos de psiquiatria que nós temos na Santa Casa. Ele pode ficar, geralmente, eles ficam a média de 15 dias ali, para sair do surto. Saindo do surto, a ideia é que ele retorne para o CAPS. Se for necessário que ele vá todos os dias no CAPS, com terapias, então a equipe do CAPS vai avaliar, vai acompanhar esse paciente. Se for necessário todos os dias, se não for necessário 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Além da psiquiatria que a gente tem na Santa Casa, dos leitos, nós temos as clínicas também, e conforme a avaliação médica, ali é realizada também essa indicação. Aqui ele menciona a determinação judicial, né? Tem aquelas que vêm com a determinação judicial. Quando vem determinação judicial, geralmente a gente tem conversado com o juiz, ele manda para o profissional avaliar. Então, o profissional médico avalia se é realmente necessário. Realmente necessário, conforme a indicação médica, ele é encaminhado. E o custo de uma clínica dessa é R$8.000? Então, o que a gente costuma falar, né, que é o CAPS AD, a internação é em último caso, né? Então, a gente tem nós temos esses 8 leitos da Santa Casa de psiquiatria. Quando vem uma ordem judicial, como a Tirza falou, antes o juiz determinava que internasse, né? Agora, depois dessa conversa que a gente teve, né, com o judiciário, ele pede que avalie o paciente se é caso de internação ou não. Então, chega a ordem para a gente agenda o paciente, né? Vamos buscar o paciente, porque é sempre com reforço policial. O paciente vem até o CAPS, a doutora atende e vê se é caso de internação ou não. Claro que vai ser caso de internação, porque se chegou nesse ponto, já não tem mais tratamento via ambulatorial, né, no CAPS, não adere. A doutora avaliando, esse paciente daí vai para esses leitos da Santa Casa. Só que como nós estávamos sem esses leitos por conta da pandemia, estava sendo encaminhado para essa clínica que a gente tem convênio, que é a Clínica Serra Dourada, né?
É uma clínica só que tem convênio? É para maiores de idade. É um processo de licitação. São todos licitados. Então, é a clínica vencedora do processo licitatório. É isso que ele pergunta. É a clínica Serra Dourada que ganhou a licitação para pacientes maiores de 18 anos e a Renascer que ganhou para pacientes menores de 18 anos. Mas a internação em clínica está sendo assim, em último caso, né? Chegou uma ordem judicial, não tem leito na Santa Casa, né? Porque a gente aumentou muito a demanda de paciente psiquiátrico para internação, né? Então, vai até a UPA, entrou em surto, chama SAMU, vai até a UPA coloca no CROSS e a Santa Casa aceita tendo leito. Então, chega essa ordem judicial, não tem leito na Santa Casa, por ser dependência química e psiquiatria, a gente tem que mandar para a clínica, né? Tem que cumprir essa ordem judicial. A médica avaliou, é caso de internação, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, tem essas clínicas para dar um respaldo para a gente nesses casos. Tá? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, sugestão? Então, Olga quer dar mais uma palavra. Vamos só fazer um pedido para quem não assinou, assinar o livro. Agradecemos muito a presença de todos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de você, agradecer pela explanação em relação à audiência e agradecer toda a sua equipe aqui da saúde, todos os coordenadores, todos que estão aqui na saúde, que todo mundo sabe que a saúde trabalha 25 horas por dia. E também gostaria de agradecer aqui e parabenizar o trabalho que o Conselho Municipal de Saúde vem fazendo, através do presidente, do Júnior. E aqui nós temos, acho que o Júnior, que é o conselheiro, o presidente, tem o Ulisses também, que faz parte do Conselho, não sei se tem mais alguém aqui, aí tem o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, e inclusive tem um inquérito civil rolando, e eu pedi uma orientação em relação ao Conselho o trabalho que o Conselho fez, foi mandado para cá, parabéns pelo trabalho, muito bem feito o trabalho, então a gente fica muito feliz de ter um Conselho atuante no nosso município também. Tá? Para agradecer a presença dos vereadores também aqui, e o que precisar da nossa Câmara Municipal, Tírcia, nós estamos à disposição, e se a gente faz requerimento, faz alguma coisa, é que nós somos cobrados também, sabe? Então, por isso que a gente, nós estamos na frente, né? A população aí sendo cobrada, então os requerimentos vão até para a gente dar parecer a quem nos procura, uma resposta a quem nos procura. É isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a todos, agradeço a equipe. Quero reforçar uma equipe muito boa, uma equipe que está atenta 24 horas. E é uma grande honra estar com vocês e fazer parte da equipe junto com vocês. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada por tudo. Só temos a agradecer vocês de todo o coração. Obrigada, tá? Uma boa noite a todos. Eu gostaria só de reforçar o convite para amanhã, para a nossa caminhada do Setembro Amarelo. Às 9 horas lá na Praça da Matriz e depois a gente vai seguir até aqui a pista de atletismo. Tá bom? Estão todos convidados. Muito obrigada a todos.